Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. São 3 horas da tarde. Estamos aqui para a aula de número 78 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio. Livro delicioso da Irmã Cidufo e que traz muitas lições para a gente. Traz lições demais para a gente. E a cada dia que passa, a gente vai aprendendo como a gente consegue fazer as coisas para não ter problema, para não ter martírio. Aula passada, por exemplo, o que que nós aprendemos? Não adianta a gente achar que tudo vai para o plano espiritual. Não é problema do plano espiritual, eu também tenho que fazer a minha parte. Eu também preciso fazer a minha parte. Eu também preciso dar minha contribuição. Não é só ir no centro, não é só ir na igreja católica, por exemplo, tomar hóstia, ou água benta, ou para o evangélico ir lá e fazer um testemunho e receber um testemunho. Não é isso. Não é só isso. Isso faz parte? Faz. A parte grande? Grande, claro. Mas não é só isso. Eu preciso também fazer minha parte. Eu também preciso fazer meu movimento. Eu também preciso me deslocar. Porque se eu não fizer minha parte, se eu não fizer meu movimento, se eu não me deslocar, você sabe o que que vai acontecer? Nada. Nada. Por quê? Porque o plano superior não tem condição, de forma alguma, de movimentar sozinho, de fazer tudo sozinho. Eles precisam de nossa ajuda. De qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles precisam da nossa ajuda. E nós precisamos dar essa ajuda. E como que eu dou a minha ajuda? Fazendo minha parte. Fazendo minha parte. Ah, eu quero resolver um problema na minha vida? Eu vou fazer minha parte. Ah, eu quero resolver um problema relacionado a estudos, relacionado a emprego, a relacionamento? Eu faço minha parte. Eu vou lá e faço minha parte. Porque se eu não fizer minha parte, se eu não fizer aquilo que compete a mim, nada vai mudar. Nada vai mudar. Posso até deixar um exemplo aqui, é, usando a Bíblia, né, usando os conhecimentos da passagem de Jesus entre nós, né? Usar o exemplo, por exemplo, do cego Bartimeu. Por que que ele chamava Bartimeu? Bart Meu, lá na época de Roma, significava o invisível. Era o invisível, ele era invisível, o Bartimeu. Totalmente invisível. Por quê? Porque ele era cego. E todo cego, todo deficiente físico, deficiente visual, tudo, cego, é amputado, leproso, todo mundo assim, qual que era o fim deles? Viver de esmolas. Só que em Roma o trem era organizado. Em Roma, a coisa era bem organizada. Para conseguir pedir esmola, para conseguir viver de esmola, você precisava de uma capa. Uma capa essa que era dada pelo governo de Roma. E na capa estava escrito: Eu sou um miserável que vive de esmolas. Escrito. Era assim, vexaminoso. Hoje a gente não imagina do jeito que são as coisas. A gente não imagina alguém sendo obrigado a usar um negócio desse. Mas só podia usar pedir esmola quem tivesse essa capa. E tava Bartimeu lá, no meio, todo mundo, né? Todo mundo lá no cego. Jesus está passando e o Bartimeu começa. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. E aí eu imagino os outros lados. Fica quieto. Você vai chamar Jesus. Esse monte de gente não está te olhando. Fica quieto. Fica na sua. Ele, oh, Jesus, oh, Jesus. Cara, larga de mão disso e não vai te olhar. De repente, Jesus olha para Bartimeu. Sai da multidão, se dirige a Bartimeu, pergunta para ele: O que desejas? Ele poderia. Ah, eu quero esmola eterna. Ah, eu quero riquezas. Ah, eu quero uma vida digna. Cristo, ele chegou para Cristo e falou: Eu quero ver. E aí, Cristo faz aquilo que ele e todo o plano espiritual espera da gente. Eu vou fazer minha parte. Eu vou te ajudar, mas eu quero a sua. O que que Cristo fala para Bartimeu? Levanta, jogue sua capa,
e venho. Pensa comigo. Bartimeu não tinha nada, nem nome, não tinha. Bartimeu, a única coisa que tinha que garantia a sobrevivência dele era aquela capa. Automaticamente, a hora que ele largasse a capa, ia dar pau em gente que não tinha capa, que queria aquela capa, que ia ficar louco por aquela capa. Então, Bartimeu tem que tomar uma decisão muito drástica para uma vida que ele não tinha garantia nenhuma. Mas ele não pensa duas vezes, não. Ele larga a capa e vai. Então, Jesus fez a parte dele. E Bartimeu fez a parte dele. O que que o doutor Inácio falou para a irmã Sidufo na, na aula passada, quarta-feira passada? Como se assim, né? No capítulo passado, né? O que doutor Inácio falou para a irmã Sidufo? O maior problema é que existe uma ideia totalmente errada, uma ideia totalmente absurda de achar que a gente faz tudo e que a Terra, o plano terreno, não precisa fazer nada. Isso é da gente achar que eu vou largar na mão de Deus e ele vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada, 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 e a gente não dá o passo. E a gente não dá o avanço. E a gente não avança naquilo que a gente precisa avançar. Porque eu espero que Deus, que o plano espiritual, dos espíritos superiores façam as coisas. Quando, na verdade, quem deve dar o primeiro passo sou eu. Eu tenho que fazer minha parte. Porque é da minha parte que eu vou ter certeza de que Deus vai cumprir a parte dele. Eu te dou a visão. Você vai enxergar. Mas eu quero que você larga tudo isso aí. Eu quero que você largue essa vida para trás. Você vai ver tudo, tudo, mas larga essa vida para trás. Porque isso não vai te pertencer. Poderia muito bem falar, não, obrigado, valeu, gostei, ó, brother, hein, ó, tu é inteligente, hein? Tu é inteligente. Me passa uma pegadinha aí, né? Não, brigadão, brigadão, Cristo, vai nessa. Vai com Deus, Cristo. Não, ele larga e vai embora. Ele larga e vai embora. Entendeu? Então, nós também temos que fazer a nossa parte. O doutor Inácio foi muito claro com a Irmãce. E a Irmãce, no livro, fala isso para nós. É o livro inteiro falando isso para nós. Você quer ter uma reforma íntima sem martírio? Você quer viver sem martírio? Você quer viver bem e com tranquilidade? Você quer viver com harmonia? Você quer viver com segurança? Você quer viver com amor? Quer viver com tudo isso? Legal. Ótimo. Nós vamos te dar tudo isso. Você vai ter tudo isso. Mas faça a sua parte. Mude. Mude seus hábitos, mude seu jeito, mude sua vida. Mude. É isso que ela fala para nós. E depois dessa introdução, vamos continuar nossa caminhada, né? Vamos continuar nossa caminhada. E antes, rapidinho, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Curtir o canal da Cavile, compartilhar o canal da Cavile, ajude a gente, dá essa força para nós. Vamos ajudar a chegar a 2.000 inscritos para que a gente chegue a mais pessoas, a muito mais pessoas. A gente depende dessa ajuda, são só vocês que nos ajudam, não custa nada. É só uma clicada no joinha, uma clicada no nosso canal, clica em compartilhar, compartilhe, ajude a gente nisso, se você quiser e se você puder. Para nós, isso tem um valor inestimável. Vocês não sabem o tanto que isso nos valoriza, tá? Vamos lá, então. Então, vamos continuar nossa história. Vamos continuar nosso papo. Então, a irmã Sidofo e o doutor Inácio estão batendo um papo, estão conversando sobre a questão, né, do médium, de tudo que aconteceu, de tudo que a irmã Sidofo viu, de tudo que a irmã Sidofo participou. Então, ela está batendo um papo com o doutor Inácio com relação a isso, né, de tudo que ela fez parte lá dentro, e o doutor Inácio falou para ela que o que faz esse algo especial é energia, né? Tudo é energia,
Tudo que a gente passa é energia, e o que faz o médium ter essa qualidade especial também é energia. É o que o doutor Inácio falou para a Márcia Dufour. E aí, a Márcia Dufour pergunta: essa seria então a explicação para alguns desconfortos físicos dos médios? Vamos ver aqui que o doutor Inácio fala. Que nada, não. Esse é apenas um dos infinitos casos que podem dar um bocado de dor de cabeça aos médios. Só isso, só isso. Então não é um sentimento, nem nada disso, nada disso. Só uma dor de cabeça para ele, só isso. Só uma dorzinha de cabeça, nada, né? Mas também controlar seus impulsos. Essa dor de cabeça pode ser controlar seus impulsos, essa dor de cabeça pode ser necessidade de estudar mais, necessidade de ler mais, necessidade de rezar mais, necessidade de estar mais preparado. Pouquíssimo, pouquíssimo. O índice de melhora dos assistidos. Hum, então, pergunta difícil, bem difícil. Todavia, posso te afiançar, irmã, que existe um caso, que aliás tem avolumado a cada dia de almas que só podem ser atendidas por esse processo, cujo resultado é imediato e muito satisfatório. Então, é difícil saber o índice de melhora, mas tem um caso que ele atende por esse processo e o resultado é extremamente satisfatório. Aí a irmã se pergunta: seriam suicidas? Os suicidas hoje já dispõem de muitos recursos, graças ao avanço dos casos que ensejaram o erguimento de muitas obras de amor e tecnologias próprias, que os livram, pelo menos, dos pesadelos, conquanto a dor seja quase a mesma. Então, olha só, cai por terra aquela ideia do Vale dos Suicidas. Cai por terra aquela ideia de quem suicida, nossa, tá desenganado por 1000 anos, por milênios. Não. Olha só o que ele fala, doutor Inácio. Os suicidas hoje já dispõem de muitos recursos, graças ao avanço dos casos que ensejaram o erguimento de muitas obras de amor e tecnologias próprias, que os livram, pelo menos, dos pesadelos, conquanto a dor seja quase a mesma. Então, a dor ainda é muito de quem suicida, mas os pesadelos já não tem mais. Então, já não é mais tão grave assim. Fato dos casos de hibernação psíquica na nossa ala de ebetados, mais abaixo de nossos pés. Ah, então, trata dos casos de hibernação psíquica. Os espíritos que já se esqueceram do que é a sede, a fome, a dor, a alegria, o descanso. Vivem fora desse mundo. Então, olha só. Então, nós temos espíritos que já esqueceram o que é sede, o que é fome, o que é dor, o que é alegria, o que é descanso. Eles estão em hibernação psíquica, como se estivessem dormindo. Vivem fora desse mundo. Meu Deus, eles vivem fora desse mundo. Olha aqui, muitos já não reencarnam há mais de 10.000 anos. São casos que os centros espíritas raramente têm atendido, considerando o despreparo dos médios e a falta de visão sobre a realidade extrafísica. São espíritos que estão desenganados. Desenganados assim, são espíritos que não reencarnam há muito tempo e que não fazem ideia do que é. Não tem sede, não tem fome, não sentem dor, não sentem alegria, não descansam, nada, nada. Eles vivem desconectados desse mundo que a gente vive. Eles estão totalmente fora desse mundo. E o pior não é isso, o pior é que, conforme o doutor Inácio fala, os centros espíritas não atendem esse tipo de pessoal por não ter capacitação para atender. E continua. De espíritas, você sabe, acham que sabem tudo sobre o plano espiritual, somente porque atendem àquele monte de almas penadas que ficam pedindo lenço e colo para desabarem suas mágoas. Como de costume, o doutor Inácio não deixava
sua autenticidade e objetividade. Uma impressão da irmã Sidofo e uma estocada em todos. De espíritas, você sabe, acham que sabem tudo sobre o plano espiritual. A gente não sabe nada. Por isso esse curso, por isso esse livro, por isso o trabalho da Cavile em dando cursos e palestras para todo mundo. Por quê? Porque esse trabalho de conscientização não é um trabalho de evangelização, é um trabalho de conhecimento. São aulas, nós não estamos evangelizando, evangelizar é levar o evangelho. A gente evangeliza crianças. Nós adultos, nós precisamos conhecimento, nós precisamos desapegar das amarras da falta de conhecimento, nós precisamos desapegar das amarras da ignorância. E a gente só desapega das amarras da ignorância quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente sabe o que está acontecendo. E nós precisamos é disso, é nos libertar dessas amarras, é nos estourar e a gente ficar livre dessas amarras. Por isso que Dr. Inácio fala, acham que sabem tudo sobre o plano espiritual. Somente porque atendem aquele monte de almas penadas que ficam pedindo lenço e colo para desabafarem suas mágoas. Isso só quer o caso bom. Só que é o caso tranquilo. Imagine um médico socorrista que, ao ver que o paciente vai precisar de uma intervenção enorme, ele fala: Ah, não, esse aí não, claro que tá doido, né? Não, não, tem um com a unha encravada lá, eu vou lá não dar uma encravada. É exatamente isso que o doutor Inácio está falando. É exatamente isso que ele está querendo dizer, tá? Que só atende caso simples, só atende caso de pequena complexidade e acabam se afastando e deixando para trás casos de grande complexidade. Aí a irmã Sidofo vai. Seria demais dizer que esses casos de incorporação seriam obsessões temporárias ou programadas? Então, Torinas, essas obsessões com esse pessoal mais pesado, mais necessitado, esses que o senhor falou para nós, que está aí em hibernação psíquica, na ala lá de baixo, seria demais falar que a incorporação com eles seria obsessão temporária programada? Eis que o doutor Inácio. Nos casos de médiuns ajustados, sim, porque o que eles passam, porque o que eles passam no campo mental é um clima de esquizofrenia relâmpago, enquanto sob a ação dessas criaturas. Então, ó, médium ajustado vem, incorpora, passa por uma coisa louca lá e pronto. E se livra. É uma obsessão controlada. O problema é, segundo o doutor Inácio, na continuação. Contudo, os casos de muitos médios que deram adeus a Jesus Cristo e ficam com seu personalíssimo caminho para o que aconteceu com Júlio Eusébio. Ah, entendemos que acabamos de visitar uma obsessão compartilhada que continua além das paredes do próprio túmulo. Então foi isso, por isso Júlio, por isso Eusébio e por isso a ligação entre eles. Júlio era médium, um médium personalíssimo, um médium que deixava a sua personalidade acima da mediunidade, um médium que, conforme o doutor Inácio falou, deu adeus a Jesus Cristo, um médium que não se preocupava, não se guardava, não se cuidava, não tinha cuidado com si mesmo. Eusébio foi entregue a ele, provavelmente para doutrinar, ou então até arrumou o Eusébio por aí, não se ligou nisso, e o Eusébio colou no Júlio. E o Eusébio pegou no Júlio. E mesmo após o desencarne de Júlio, Eusébio continua lá,
firme e forte, firme e forte, tá? Então, olha só o que que é o desajuste. Olha só como que a gente atrai quando a gente é desajustado. Aceitar Jesus não é apenas falar em nome de Jesus, é praticar Jesus, é andar com Jesus, é caminhar Jesus. Porque senão eu vou falar e vou dar adeus a Jesus, como aconteceu com Júlio. E aí a irmã se pergunta: que condição específica teriam de cuidar os médiuns para se apresentarem em boas condições nessa tarefa? Tá, doutor Inácio, legal, o senhor falou, né, que médium ajustado, tudo, falou que o Júlio não é. Agora eu quero saber, o que que seria um médium ajustado? Opa, olha aqui. Frequentar menos churrascos e abandonar a cervejaria das ilusões. O quê? Um médium, então, não pode frequentar churrascos nem festas? Olha a metáfora. Olha a metáfora. Frequentar menos churrascos e abandonar a cervejaria das ilusões, tá? Não é largar de ir em festa, não é deixar tudo, tem que ser puro e simples. Não é isso. Não é isso. Eu acho que com a parte do sexo, ele foi muito mais claro. Fazer sexo somente para viver em relativa paz e não viver para pensar em sexo. Então, posso ter? Claro, claro. Posso em churrasco? Claro. Posso tomar uma cerveja quando quiser? Claro. Eu não posso viver para isso. Eu não posso viver preso a isso. Esse é que é o problema. O problema é eu viver trancafiado nesse mundo. O problema é eu viver achando que o mundo é isso, quando o mundo não é isso. Isso serve para muito trabalho, porque também trabalhar demais, também trabalhar em excesso é um problema dos grandes. É um problemaço. E ainda ele fala mais. Quanto ao cigarro, nem vou falar, porque não sou autoridade no assunto. Ah, sabe por quê? Ainda coloquei aqui, ó. Doutor Inácio relata nas suas próprias obras atrás referidas, né, aquelas três que nós falamos na aula passada, o seu drama pessoal com tabagismo. Então, doutor Inácio sofreu muito com tabagismo. Muito, 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 muito. E ele sabe o que que é ter um vício, né? Ele sabe o que que é. E ó, e é um médico tão correto que falou, ó, quanto ao cigarro, nem vou falar, porque não sou autoridade no assunto. Aí, pelo contrário, né? Então, dá para a gente ver, ó, disciplinar os prazeres da carne para que tenham objetivos enobrecedores e educativos. Eis a questão. Não é abandonar os prazeres da carne. Não é abandonar os prazeres que nós temos hoje. Não é eliminar os prazeres que nós temos hoje. Não é acabar com todos os nossos prazeres. Não é isso. Muito longe disso. É disciplinar. Vai comer? Vai. Você não precisa ficar comendo igual um louco. Até porque pessoas que comem igual uns loucos têm outros buracos a serem preenchidos, onde a comida preenche. A, a Betânia Contarim, que me atendeu ano passado em psicologia, ótima, ótima pessoa, ela sempre me falava isso. Um excesso esconde uma falta. Várias sessões de terapia que eu fiz com ela, ela me falava isso. Um excesso esconde uma falta. Se existe um excesso, é porque em algum lugar tem uma falta. Então, se eu vou para um churrasco e como feito um louco, é porque algum outro buraco eu tenho e aquela comida está tampando.
A cerveja, a tal da cervejaria das ilusões, mas a cerveja, quando eu bebo demais, é porque alguma coisa lá atrás eu estou querendo tampar. Eu estou querendo inundar alguma coisa lá atrás. Sexo, a mesma coisa. Quando eu quero demais, quando eu não paro de pensar, quando eu vivo para isso, quando eu preciso procurar meninas na rua, quando eu preciso trair, quando eu preciso ter 200 mil parceiros, eu estou escondendo, eu estou tampando algum buraco. Cigarro, a mesma coisa. Qual é a dica que o doutor Inácio dá para os médiuns que serve para nós? Nós todos que estamos vendo esse curso e queremos fazer nossa reforma íntima sem martírio. Disciplinar os prazeres da carne, para que tenham objetivos enobrecedores e educativos. Estou cansado. Ai, nossa, que semana terrível. Tô aqui na sexta-feira, cheguei na minha casa, tô cansado, foi pesado. Quero abrir uma cerveja, uma latinha de cerveja, tomar com a minha esposa aqui numa boa? Maravilha. Quero fazer um churrasco esse final de semana, vou fazer um churrasquinho, chamar os amigos aqui, né? Quero fazer uma boa. Faça isso todo final de semana? Não, é esse em especial que eu quero, né? Reunir pessoas para a gente bater papo, ou os objetivos enobrecedores educativos. Quer bater papo, quer conversar? Boa. Tenho uma relação, sou casado hoje, né? Há 24 anos já, quase fazendo bodas de ouro, então já sou casado há 24 anos, né, com a mesma esposa, viu? Então, sou casado há 24 anos. Fazer sexo? Minha esposa, aqui, no nosso tempo, para que a gente viva em relativa paz, para que a gente dissipe aquela energia, nós dois, que nos comprometemos a isso, e não ficar o dia inteiro pensando nisso. Então, estão me entendendo? É disciplinar os prazeres da carne. É a gente olhar e, tá, eu preciso ganhar dinheiro? Preciso. Eu estou num mundo onde eu tenho que ganhar dinheiro. A gente não consegue viver de luz. E, infelizmente, cada vez a gente precisa ganhar mais dinheiro por causa dos confortos, das vantagens, de tudo de bom que a vida nos dá. Carro, viagens, passeios, um monte de coisa. Mas eu preciso ganhar muito dinheiro? Não. Eu preciso viver para ganhar dinheiro? Não, não. Eu vejo algumas pessoas, a gente percebe que, principalmente, com hoje, com a tendência de ir para condomínios, pessoas trabalhando igual umas loucas, sem lazer, sem descanso, porque precisam morar em condomínio. Isso não é um objetivo enobrecedor nem educativo. Você pode morar numa casa tranquila, procurar um lugar com segurança e não precisar se matar para viver em um lugar onde aquele lugar está acima das suas necessidades. Aquele lugar está acima daquilo que a gente precisa, está acima da necessidade. Tá? E isso faz com o seguinte: se ele está acima do que eu preciso, eu vou ter que trabalhar mais para manter, porque eu também tenho que estar acima. Isso não é enobrecedor, isso não é educativo. Então, o que Dr. Inácio fala? Disciplinar os prazeres da carne, para que tenham objetivos enobrecedores e educativos. É isso que nós devemos fazer. Só que a irmã se for, eu muito. Entendeu? Por quê? Porque ela pede mais um complemento. Quer dizer que os médiuns que ainda experimentam essas vivências do homem comum não apresentam muita utilidade nessa tarefa? Então, peraí, doutor Inácio, um médium que é um homem comum, olha só, que experimentam essas vivências do homem comum. Esse médium que vai em churrasco, que toma cervejinha, que é casado,
Ele não pode para essa tarefa. Para fazer essa tarefa precisa ser uma pessoa totalmente abstêmia de tudo isso, hein? Para essa tarefa que o senhor está me falando, para esse tipo de espírito, para receber esse tipo, os hibernados, né? Os que estão em hibernação psíquica, para receber esse espírito, precisa estar totalmente fora dos prazeres do homem comum, dessa experiência, dessa vivência normal do homem comum. É isso que o doutor Inácio vai falar, mas não hoje, porque hoje encerrou o nosso tempo. Ele vai falar com a gente quarta-feira que vem. Muito obrigado se você ficou até conosco. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, comente para gerar engajamento, para que o YouTube indique esse vídeo para muito mais gente. O nosso trabalho aqui é esse, é chegar a muitas pessoas, para que muitas pessoas tenham consciência de tudo que está acontecendo, consciência do que é sua reforma íntima. Então, nós precisamos da sua ajuda. Não custa nada dessa força para a gente. E não se esqueça, toda terça e todo sábado, Alquimia da Vida, Instagram da Cadville. Vai lá, corre lá e curte lá também. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa quarta-feira. Juízo, hein? Tchau.